Mais uma terça-feira, estamos de volta com o podcast do Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Rio Grande do Sul. A palavra é tua. Durante o mês de maio, nós vamos conversar sobre a PEC do diploma. Vamos trazer o maior número de parlamentares gaúchos que possam somar com a nossa causa. Estamos começando hoje com o deputado federal Lucas Redeker. Boa tarde, Lucas. Muito obrigada pela tua participação. Muito obrigada por estar aqui no Sindicato dos Jornalistas. Essa conversa hoje aqui, eu, Viviane Finkelstein, e Carla Seabra, nossa vice-presidente aqui do sindicato. Lucas, primeiro queria te agradecer, de estar aqui com a gente aqui no sindicato. E eu queria a tua opinião efetiva sobre a importância, não vamos nem falar do jornalista, a importância de uma pessoa realmente ela estar habilitada para uma função. Que eu acho que tudo parte daí, né? Bom, primeiro agradecer o convite e também parabenizar pela mobilização de vocês que estiveram em Brasília, visitando os gabinetes. Tive a oportunidade de recebê-los lá no meu gabinete, levando uma pauta muito importante, que desde 2019 virou, posso dizer assim, uma polêmica no Brasil, a partir da decisão do Supremo Tribunal Federal de não ter necessidade o diploma, ser formado para ter o diploma de jornalismo. Essa pergunta que tu faz é bem interessante e importante, né? O estar habilitado. Eu, se precisar tratar uma doença, vou procurar quem? Vou procurar o jornalista, vou procurar o mecânico, vou procurar o padeiro ou vou procurar o médico? Eu vou procurar o médico. Por quê? Porque ele foi devidamente habilitado a partir de ter feito a faculdade, de ter conseguido ter as credenciais a partir da sua educação, de ser aprovado e conseguir ter o seu diploma. Assim funciona com o médico, assim funciona com o advogado, que precisa da prova da ordem, e com tantas outras profissões que a gente tem a oportunidade hoje de ter várias instituições de ensino que venham graduar essas pessoas. O que me chama bastante atenção é essa decisão do Supremo, que de fato foi motivada por, eu posso dizer assim, eu não sei quais são as motivações exatas, possivelmente por muitas pessoas que eram colunistas ou radialistas, enfim, pressão, né? E que não tinham sido formados, não estavam formados, devidamente formados, e receberam o diploma para poder atuar. Eu entendo que, quem sabe há muitos anos atrás, quando não tinham acesso a universidades, enfim, e que muitas vezes as pessoas elas acabavam atuando muito mais pela experiência e pela oportunidade, muito menos pela oportunidade de ter formação, mas a oportunidade de ter a inserção num veículo de imprensa. Eu entendo que tu até poderia ter a circunstância de ir atrás de um diploma, né? Se bem que tu também, não tendo o diploma ou a inscrição num conselho, tu não está proibido de fazer um comentário no rádio como eu estou neste momento, né? Agora, a partir do momento que a gente tem a necessidade de pessoas que tenham a formação, nós não estamos apenas dizendo o quanto apta elas estão para fazer isto aqui ou para fazer um texto e publicar. Isso trata da ética, da responsabilidade que a profissão traz a partir da sua formação, que tu tem com a entrega do teu resultado do teu serviço. E a entrega do teu resultado do teu serviço, ela parte, eu acho que de vários pontos. Entre eles, tu estar preparado, habilitado, tu saber te posicionar como tal profissional, mas principalmente saber que tu vai ter um conselho, tu vai ter um sindicato, vai ter um grupo que vai estar fiscalizando a boa atuação daqueles profissionais. Quando a gente vê, por exemplo, um escândalo, vou usar de novo o médico, de um médico que fez alguma coisa errada, enfim, quem é o primeiro a se manifestar é o Conselho Regional de Medicina. Sim. Ele vai lá e se manifesta, se posiciona, descredencia muitas vezes. Assim como existem vários processos internos dentro da OAB para retirar advogados que porventura não fizeram a sua função de maneira correta. Assim como, claro, aí é diferente, tu pode pegar, por exemplo, o Conselho Nacional de Justiça, quando algum juiz, eles são concursados, o problema é que o juiz ele não é afastado, ele é aposentado. Esse é um grande problema no Brasil que a gente discute, né? Mas deve ter uma punição. E eu entendo que a gente não tendo essa possibilidade de diploma, principalmente uma profissão tão importante que nós estamos vendo hoje, principalmente com o incremento das redes sociais, em que
todo mundo comenta tudo e muitas vezes as pessoas acreditam muito mais na postagem do Facebook do amigo deles ou do parente do que muitas vezes alguém que foi lá e tem a responsabilidade como profissional para divulgar uma notícia. Isso só demonstra a importância de nós termos a habilitação e, conseguinte, o diploma sendo utilizado para que a pessoa possa exercer essa função na sua plenitude. Porque é indiscutível que em um acompanhamento, né, de estudos nos bancos universitários com bons professores que se desenvolve muito da profissão. Claro que a prática é indiscutível, né? Muita coisa a gente realmente aprende na prática, mas, por exemplo, a ética, a preocupação, né, de tu checar uma informação, a veracidade da notícia, tu ter os dois lados, tu ter um contraponto, né? Não existem verdades absolutas, né? O jornalismo ele tem que ser isento. E à medida que tu não tem um profissional com a qualificação, com essa preocupação, e aí ele já pende ou para a esquerda ou para a direita, a tendência do erro ela acaba sendo maior. E, infelizmente, nós vivenciamos nos últimos 4 anos coisas bizarras, né? Que aconteciam de fake news. Nas próprias últimas eleições, nós tivemos muita demanda de notícias perdidas e quebradas. A pandemia foi permeada de notícias que foram surgindo, né? Então, assim, justamente dando mais espaço ao que não era jornalismo, ao que não é jornalismo, e ficando naquele caminho nebuloso da rede social, da minha página, do YouTube, daí bota, daí tira. Eu sempre digo o seguinte, se nós voltarmos no tempo antes das redes sociais, o que tu poderia ter como verdade? A conversa de bar, a conversa, sei lá, de rua, muitas vezes de vizinhos, enfim, ou a veracidade da notícia através dos meios tradicionais da mídia que tem a sua responsabilidade. As coisas não avançaram e mudaram, as redes sociais, elas muitas vezes são isso, são a possibilidade das pessoas falarem o que pensam e muitas vezes sem ter certeza das coisas. Agora depende muito do que a pessoa quer acreditar. Eu, quando recebo o WhatsApp e vejo no Instagram, no Facebook, muitas vezes, muitas notícias. Agora, para eu repassá-las, eu tenho que ter a certeza de que aquilo tem veracidade. Então, mesmo tendo a obrigatoriedade de ter um diploma para exercer a função de jornalista, teremos ainda notícias que não serão verdade, só que daí nós temos a condição de poder mostrar para o cidadão o seguinte, esta notícia não é verdade, mas a fonte dela também não é uma fonte segura para que tenha verdade. Responsabilizar. A responsabilidade. Né? Eu entendo que essas desinformações, elas são muitas vezes que são estimuladas de forma, posso dizer assim, espontânea e com um objetivo, ou outras vezes sem objetivo, simplesmente por desinformação da pessoa. E aí é onde eu entendo que a gente tem que poder dar mais valor às notícias que têm o seu respaldo antes de ser dada, de forma legal, de pessoas que puderam estudar sobre isso. Agora, é claro que isso depende muito também da vontade das pessoas, né? De quem que elas querem acreditar, como se era antigamente. Não, o fulano me falou tal coisa, tá, mas da onde que vem isso aí? Hoje as redes sociais, infelizmente, são dessa forma também. Depende muito de quem está nos escutando, nos assistindo, a checagem da informação. E eu acho que isso é muito importante para que a gente possa ter a condição de poder estar falando algo que realmente acontece. Eu sou de uma época que não tinha redes sociais. Né? Eu também. Eu tive até uma grande parte da minha vida sem redes sociais. Até 79, né, não era exigido o diploma de jornalista. A partir de 79 passou a ser exigido. E aí foi em 2009 o Gilmar Mendes achou que não precisava. Enfim, durante todo esse período eu vivenciei, né, a chegada desses da internet, das redes sociais e tudo. Não, muita gente que está nas redes sociais, como influencer, como youtuber, enfim, não significa que eles não possam se comunicar bem.
A gente precisa saber separar. A pessoa se comunica bem, ela tem um canal, tudo certo. Mas ela não pode dar notícia, ela não pode dar informação, ela pode dar opinião. Eu vou ensinar maquiagem, ou então eu vou falar sobre comida, eu vou falar sobre nutrição, e é bom que ela seja nutricionista para falar sobre nutrição. Também, que é muito arriscado. Então, exatamente. Então, existe um mercado, né, de pessoas que sabem se comunicar. Ok, muito bem. Desde que isso seja regulamentado, e a PL está aí para regulamentar isso, responsabilizar as redes, inclusive, né, porque temos coisas muito sérias acontecendo, né, que está levando, inclusive, jovens a atitudes muito perigosas, e a gente também tá vendo essa onda de ataques em escolas, enfim, para isso a gente tem a PL, que é a PL 2630, é diferente da PEC 216/212. São duas coisas diferentes, mas que andam de certa forma juntas, porque no momento em que a gente aprova a PEC do diploma, a gente está conseguindo qualificar ou levar mais qualificação à informação. E como tu falasse do médico, eu vou dar o mesmo exemplo teu do médico. Ele pode fazer um artigo belíssimo sobre problemas de gordura no fígado. Mas eu não posso dizer para ele assim, acabou de começar um incêndio ali na padaria, daí você vai lá cobrir. Ele não vai saber. Então, assim, essa é a diferença, jornalista. Eu posso ter pessoas que escrevam bem, que falem sobre a sua profissão, sobre o que elas conhecem, mas eu não posso pedir para elas fazerem cobertura de informação, de factuais, né, de fatos. Então, eu acho que isso é importante a gente colocar, porque ninguém aqui está achando que as pessoas não possam se comunicar. Não, a gente quer valorizar o trabalho do jornalista, valorizar o jornalismo de qualidade. E acho que a partir da aprovação da PEC, que corrige uma injustiça que foi feita em 2009, né, ela traz de volta essa qualidade ao jornalismo. Ela não vai acabar com as fake news, mas ela já vai dar outro tratamento, porque as pessoas vão começar a ter, para fazer a função de jornalista dando informação, obrigatoriamente vai ter que ser um jornalista. Eu acho que é a checagem, né, da informação. A partir do momento em que eu sei que alguém trabalha num veículo de imprensa, ou tem o seu blog, o seu jornal, a sua rádio, enfim, e ele é formado, tem o diploma, ele tem a responsabilidade da notícia. Isso é um ponto importante, né? E ele profissionalmente pode perder muito com a notícia não sendo verdadeira, enfim, através da notícia errada ou fake news, enfim. Agora, isso não vai fazer com que as pessoas não possam continuar dando a sua opinião na internet, e eu defendo muito a liberdade. Eu acho que a pessoa tem que ter o direito de opinar, de se posicionar. Agora, uma coisa é tu produzir notícia e tu ter a condição de responder por aquilo. Eu, como deputado federal, por exemplo, nas minhas redes sociais, geralmente quando a gente vai tratar de algum tema que é uma notícia, a gente coloca a referência, de acordo com o site, com o jornal, isso está acontecendo, até porque não sou eu quem pode dar a veracidade da notícia, e eu automaticamente estou responsabilizando também um jornalista que deu a notícia, né? Uma pessoa que deu a notícia. Claro que eu também tenho responsabilidade sobre qual tipo de notícia que eu dou, e se ela é falsa ou verdadeira, porque se eu replicar alguma coisa falsa, eu também sou responsável, eu tenho que poder provar. A importância da fonte, né? Eu tenho que provar a veracidade daquela notícia, né? Agora, eu entendo que a gente tem ainda muito que avançar, porque não existe, até então no Brasil, uma etiqueta constituída para as redes, a maneira de se portar. E eu entendo que a gente tem que ter um regramento para tal, né? Só que um regramento de que a gente saiba qual fonte, qual é a origem deste regramento. E aí é onde que eu tenho minha contrariedade ao PL 2630, em que se tem a possibilidade de criar uma agência reguladora sob o comando de um governo, e pode ser do governo Lula, pode ser do Bolsonaro, pode ser de qualquer governo. Eu entendo que tu tem que ter independência, eu não posso ter uma agência reguladora que vai estar apontando o que tem que se postar ou não. E outra, a autonomia
e são dois pontos que eu não consigo concordar, a autonomia que o Google, que o Facebook, que o Instagram, que o WhatsApp, eles terão autonomia para poder cortar uma notícia ou dizer, isto não pode ser publicado porque isso pode ser discurso de ódio, enfim, por exemplo. Eu vou lá como um deputado de direita e digo o seguinte, não, o presidente merece o impeachment, o governador merece impeachment, o prefeito merece impeachment, isso é discurso de ódio. Mas quem é que diz que isso é discurso de ódio? Então, sim, eu digo, a gente tem que ter liberdade, principalmente para o jornalista, para quem quer se manifestar. Agora, é evidente que a gente tem que separar o joio do trigo. É a circunstância de quem tem a boa fé de divulgar os seus comentários nas redes sociais e quem tem a má fé de gerar fake news, de prejudicar alguém ou um ambiente, enfim, mas de que a gente não venha cercear a liberdade. E o cerceamento de liberdade, eu acho que os grandes responsáveis para que no Brasil a gente consiga ter liberdade de expressão, e eu acho muito importante isso ser dito, e que vocês, eu acho que muitas vezes usam pouco, são jornalistas. Porque eles que foram para a linha de frente na época da ditadura, poder deixar bem claro que as coisas não estavam de acordo e que as pessoas tinham que ter liberdade de expressão, que antigamente jornalistas, assim como políticos, como todos os outros, eram perseguidos na ditadura, sim, sim. Eram presos, sumiram, muitos deles têm uma história, e aí eu não vou dar a fonte porque eu não sei, que foi chegando aquela que ele disse que me disse, mas que tinha um presidente da República, que na época da ditadura ele não tinha um jornal, acho que não sei se era o Globo, qual deles, que tinha uma jornalista que dava umas pegadas fortes no presidente, né? E ele não gostava, e é a época da ditadura, enfim. Aí disse que um dia ele foi visitar o jornal. E disse que quando ele foi visitar, estava todo o presidente do jornal, do grupo e tal, a jornalista, e ele deu uma cutucada na jornalista, ela disse, não, presidente, o senhor sabe que eu faço críticas construtivas, né? E ele disse, eu não gosto de críticas construtivas, eu gosto de elogios. Né? Então, é assim que funcionava. Então, a luta pela liberdade começou lá atrás. Eu acho muito importante que a gente consiga ter ela, quanto mais o tempo passa, mais a gente tenha mais liberdade, mas, claro, respeitando quando tu atinge alguém, a fake news, tu denigre a imagem de uma pessoa, né? Então, eu acho que isso tudo tem a ver com a nossa conversa, tanto das redes, mas principalmente quando se trata de que tu tenha pessoas habilitadas para desempenhar uma função, como é o caso do que nós estamos discutindo aqui. E à medida que o diploma, né, volte a valer, a gente pode realmente pensar em crescer um pouco além, né? Porque hoje nós temos apenas uma federação, né? Nós não temos um conselho. Não temos o conselho. E é pelo conselho que existem as responsabilizações, né? Por isso que tem tanta coisa. E é o que tem que ser feito. E é o que tem que ser feito. Tem que acontecer, né? Porque, na verdade, a gente quer liberdade de imprensa. A gente quer liberdade, mas a gente tem que ter responsabilidade. Claro. Né? Claro. E a questão de um jornalista, ou de alguém querendo ser um jornalista, mas ainda assim de um próprio jornalista, que não tenha essa preocupação de checar as informações, de construir de uma maneira que realmente a informação seja distribuída, chegue ao seu telespectador, mas de uma forma onde não tem esse objetivo de ferir absolutamente uma pessoa. É isso que a gente precisa. Porque... Tu pode ter jornalistas e profissionais que sejam mais identificados com a direita ou com a esquerda. Eu não vejo isso como um problema. Eu entendo que, sendo identificado, tu está formando a opinião, gerando a notícia para um grupo de pessoas que tu tem que se identificam com aquilo. Exatamente. Agora, desde que tu tenha o contraponto. Tu pode ter um que vai falar da direita e o outro que vai falar da esquerda. E eu acho que isso é importante dentro do jornalismo. Eu sou casado com uma jornalista, minha esposa é jornalista, e eu vejo... Excelente escolha. Eu vejo o quão importante é a profissão quando tu trata da checagem da notícia, da responsabilidade, principalmente das suas fontes, né? A gente vê que os jornalistas mais tradicionais, né, que têm suas colunas políticas, de economia, enfim, tem as suas fontes muito bem concretizadas para que dê a notícia em primeira mão. Isso tudo depende de credibilidade. Eu não vou passar, por exemplo, uma notícia da política
para alguém que daqui a pouco vá estar me prejudicando ali na frente em relação àquele tema, como se eu estivesse fazendo algo errado. Então a fonte ou é muito... até mesmo distorcer. Ou distorcer, exatamente. Então eu digo, a fonte é muito importante, né? Porque daqui a pouco tu coloca de uma forma e é distorcido e tu é prejudicado ali na frente, é o que eu estou me referindo. Então é importante também a responsabilidade que tu ter o diploma te traz. Exatamente. Né? E a credibilidade. E inclusive, você estava falando que tem mais à direita, mais à esquerda, assim, todas as, eu acho que as pessoas, de modo geral, todas elas são parte de alguma coisa, elas têm uma tendência, uma escolha, enfim, assim como tem gremista, tem colorado, enfim, né, elas podem simpatizar mais com o tem mais gremista do que colorado no Rio Grande do Sul, só para deixar. Não, eu já vi, concordamos todos aqui, por isso estamos todos de azul. Mas assim, a isenção ela é importante, por mais que a pessoa, o jornalista que faz jornalismo opinativo, ele até pode opinar. Aquele que passa a informação, ele não pode, ele pode até ter lado, mas ele tem que lutar para ser isento naquela Esse é um grande desafio. Esse é um maior desafio. É importante. Ele tem que ser isento naquela informação. E aí colocar o ponto e contraponto para que a sociedade tire as suas próprias conclusões. Né? Então isso é extremamente importante. E até, desculpa voltar no assunto aquele da PL que tu disseste que tu não concordas com ela. Eu acho que a categoria de jornalista não concorda que a Anatel seja reguladora. Essa é uma isso outra pauta. Tem que ser... Isso que não está ainda no parecer, nós vamos possivelmente já debater essa semana. Tem que ser a sociedade civil, mas eu concordo, um grupo. Concordo em gênero, número e grau. Por quê? Porque só passar no telefone para a Betina. Porque é o seguinte, a Anatel, se a gente for avaliar, ela tem, toda agência reguladora deveria ter uma independência, ela foi criada para ter independência. Infelizmente, não é uma realidade em muitas agências reguladoras, assim como o Supremo Tribunal Federal deveria ter independência, e não tem muitos ministros que têm vinculações ideológicas mais próximas com algum governo, enfim. Mas eu estava pensando hoje de manhã, inclusive, porque a senhora falou do ponto e contraponto, e eu tive num programa de rádio chamado Ponto e Contraponto hoje de manhã. E estava mesmo pensando, indo para lá nessa questão da Anatel. A Anatel, por exemplo, tem várias responsabilidades e ela cumpre com as suas responsabilidades. Hoje ela tem condições de cumprir com as suas responsabilidades. Por exemplo, eu tenho um plano no celular lá de uma empresa. Ele me cobra uma tarifa indesejada, ele me cobra alguma coisa indesejada. A ANEEL, ela hoje consegue atender a punição para essas empresas. Ou, se nós formos ver essa relação que tem a Anatel-ANEEL, que daí é a Agência Reguladora de Energia, do uso dos postes, que daí quando a gente trata dos cabos de telefone e de televisão, são da Anatel. Vai ali na frente do Hospital da Criança, em Porto Alegre, e dá uma olhadinha nos postes. Todos são emaranhados de fios caídos. E essa indicação de nós termos um regramento para tal não existe na Anatel. Então, assim, eu fico me perguntando assim, o quanto a Anatel tem a possibilidade de ampliar a sua regulação, e isso eu parto do princípio em que a regulação que ela deve estar fazendo esteja fazendo de forma correta. Ou rádios clandestinas, como tem em muitos lugares, que ela também tem que regular. Então eu entendo que a gente deveria ter a construção, isso eu acho que é o que mais se avançou até agora de debate dentro da Câmara, de construirmos um conselho que seja constituído pelo Ministério Público, pelo Judiciário, pela sociedade civil, enfim, com paridade. A minha grande preocupação é paridade. Nós não podemos ter uma agência reguladora que traga disparidade e que, conforme passe governo e se indique membros da agência reguladora, a gente esteja até dando um viés, muitas vezes, mais ideológico de liberdade do que se fala ou de restrição do que se fala. Essa é uma preocupação que eu tenho. E essa é possível até que essa PL acabe indo à votação antes da PEC jornalista. A gente gostaria que a PEC fosse
a votação, desde que a gente tenha garantido os 308 votos que a gente precisa, né? Mas eu acho que elas se colaboram, né? Desde que feitas de forma responsável. Eu tenho duas preocupações. Desde que o PL tenha... O PL, do jeito que está, eu já adianto com tranquilidade. Não vai passar na Câmara, isso está muito claro. Isso está muito claro, o governo já retirou o parecer, em virtude de que não passaria. O Orlando Silva utilizou da forma regimental, que é retirar o parecer, dizendo que tinha recebido 90 emendas e que gostaria de avaliá-las. O plenário entendeu que sim, mas essa é uma prerrogativa do presidente da Câmara, que o fez, né? Autorizou o relator a fazer isso. Então, da maneira que está, eu acho que não passa. Agora, eu entendo de que ainda tem um longo debate para conseguir chegar num consenso, que a Câmara dos Deputados está muito dividida nesse tema, e esse consenso eu acho que ele pode demorar um pouco ainda. Mas o meu grande medo é que hoje a gente critica muito, e eu sou um grande crítico às decisões, muitas vezes, que eu acho que não são corretas do Supremo Tribunal Federal, que eles acabam exacerbando a sua função e acabam legislando e definindo pelo Executivo. E eu acho que eles erram nisso, e quem se prejudica é a população brasileira, porque se a pessoa foi na urna votar num deputado, ela espera que aquela pessoa represente aquilo que depositou como voto, que aquela pessoa que representa possa tomar decisões em que consiga se aproximar do que ela pensa. Só que também tem uma coisa de que a omissão, muitas vezes, do Executivo e do Legislativo faz com que o Supremo Tribunal Federal tome atitudes de também legislar, porque o Legislativo se omite. Né? E o meu medo é, se a gente também não debater e chegar a um consenso e conseguir ter um resultado, daqui a pouco nós vamos estar pedindo para o Supremo regulamentar, o que eu também acho muito ruim. Vou pegar um caso, a Lei Candir. Quanto tempo a gente debateu no estado do Rio Grande do Sul, no Brasil, a Lei Candir, que eram aqueles descontos que os estados e municípios davam para exportação, que o governo federal ficou de encaminhar e retomar para os estados e municípios. Muitos anos, e nunca foi regulamentado. Por quê? Porque a Câmara dos Deputados não se posicionou em relação a isso com seus presidentes. Aí veio o Supremo Tribunal Federal, que chama o Tribunal de Contas, que chama o Legislativo, e diz, ou vocês regulamentam, nós vamos regulamentar. Nós regulamentamos a partir de um estímulo do Supremo. Então, a gente também tem que saber que tem o time das coisas. E com o time das coisas, a gente tem aí um exemplo, que é a PEC, que nós estamos aqui discutindo, que foi uma decisão do Supremo Tribunal Federal, e que não é uma decisão que é do Legislativo, que deveria ser do Legislativo, e foi encaminhada ali por PEC para mudar a Constituição, justamente para ter a garantia na Constituição, para não estar dependendo de uma opinião ou de uma decisão, né, de um ministro. Né? Unilateral, eu tenho a impressão, e espero estar com a impressão correta, que se isso fosse para o Legislativo, não é possível que não tirassem o diploma da gente. E aí entra o que eu gostaria de te perguntar. Tu entendes que, essa é a tua opinião, mas tu entendes que essa é uma opinião da maioria, que a gente tenha a aprovação dessa PEC? Olha, isso depende, tudo no legislativo depende da relação, eu digo, da construção, não vou dizer nem das narrativas, porque a narrativa pode ser coisas diferentes de acordo com a tua vontade, mas da construção de algo, do embasamento da verdade, do embasamento do que isso significa. E aí eu acho muito importante esse trabalho que vocês estão fazendo, que estiveram em Brasília, visitando os gabinetes dos deputados, justamente deixando bem claro a importância que tem a PEC do diploma. Eu entendo que sim, que há possibilidade. Eu não conversei com grandes números, com muitos parlamentares para tratar especificamente desse tema, até porque existem várias PECs que tramitam na Câmara, então a gente não debate todas, porque são inúmeros projetos, mas eu trabalho muito em cima da lógica do ambiente legislativo. E eu entendo que quando tu tem um monte de profissão que tem exigência de diploma e outra, ou poucas que não tem, é muito mais fácil de que
tu tenha a busca da obrigatoriedade para que tu tenha a circunstância de uma exigência equânime. Embora tenha também partidos que entendam que nenhuma profissão deveria ter diploma, como já tem projetos tramitando na Câmara. Isso, eu digo, é de liberdade da democracia. Né? A democracia, ela dá a possibilidade de que um parlamentar apresente qualquer tipo de projeto. Agora, ser aprovado depende da maioria, né? E aí depende muito do trabalho de cada um de vocês. Eu entendo que tem uma grande margem de ser aprovado, que tem uma grande possibilidade de ser aprovado, porque não é uma causa que tu não tenha como explicar. É uma causa que tu não tenha lógica nela, tu tem fundamento em cima disso. Então eu acho muito fácil. A partidária. Exatamente isso que eu ia falar. É uma discussão apartidária, né? E até a nossa grande preocupação aqui, como eu abri, né, no nosso podcast, é justamente oportunizar, né, que todo e qualquer parlamentar que tenha, que entre, né, nesse nosso apoio da PEC do diploma, tem esse espaço aqui, para que a gente também não tenha aquela ideia de que o sindicato é só de esquerda. Não, e é justamente por isso porque que... o jornalismo não é de esquerda, o jornalismo é o jornalismo. E é por isso que eu vida. estou aqui, porque eu, se fosse um sindicato identificado com a esquerda, por exemplo, eu não estaria. Não que eu tenha alguma contrariedade, mas eu entendo mas que... Mas tem um desconforto do teu eleitorado. Eu entendo que a gente tem que trabalhar dentro de uma lógica de que, de fato, vocês têm a possibilidade, estão abrindo para todos, que tenham suas posições ideológicas diferentes, eu acho isso importantíssimo, que tem tudo a ver com o jornalismo, né? Tem tudo a ver com o jornalismo, e não está sendo feito política ideológica em cima disso. E eu não estaria, por exemplo, num sindicato de esquerda, porque eu não estaria concordando em fazer política ideológica em cima daquilo, né? Poderia ir para um debate com um sindicato de esquerda, isso não há problema nenhum, ou com um deputado de esquerda, como faço muito. E isso é uma coisa natural. Né? Agora, não defendendo pautas que trariam, posso dizer assim, lucro político para um posicionamento ideológico que eu não acredito. Né? E eu acho que vocês estão corretos, e tem que chamar, conversar, e opiniões... Eu sempre digo, num parlamento, a gente precisa ter representantes de todos os lados. Eu sou um deputado mais de direita, mas tem que ter alguém de extrema esquerda, tem que ter alguém de extrema direita para fazer o contraponto da balança. Tu apresenta um projeto, não, mas aquilo do projeto não vai ser colocado porque é muito radical, mas tu pode melhorar, quem sabe, um ponto ou outro. E eu faço política construindo pontes e não explodindo pontes. Eu entendo que tu agregando, tu consegue chegar muito mais fácil num ponto de convergência. Não adianta a gente for discutir um tema aqui para tentar chegar a um acordo e nós começarmos a nossa discussão pelos pontos divergentes. Nós não vamos a lugar nenhum. Sim. Agora, se nós começarmos pelos pontos convergentes, quando iniciar os divergentes, nós já avançamos tanto que as coisas começam a facilitar. E aí que eu acho que o diálogo é importante, mesmo se a pessoa é de esquerda ou de direita, tem que poder sentar numa mesa e respeitar. Não é porque eu não penso que nem tu que eu sou teu inimigo. Essa é a lógica que a gente tem que mudar. E essa é a lógica das redes sociais, infelizmente. que a gente precisa mudar. E eu acho que é importante isso que tu dissesse. O sindicato, ele tem um partido, é o jornalista, o nosso. Né? O seu partido é o seu profissional. Exatamente. Então aqui nós temos jornalistas de direita, de esquerda, de centro-direita, de centro-esquerda, de centro. Tem os que não curtem e tal, meio difícil, o jornalista tem sempre sua posição. Sua posição. Mas para nós aqui interessa que ele é jornalista. Até parafraseando, eu estive recentemente na entrega do prêmio de jornalismo da Justiça Eleitoral, e o Humberto Trezzi disse uma coisa interessante quando ele recebeu o prêmio. Ele disse assim: eu não sou comunista e eu não sou, acho que ele falou nazista, uma coisa, eu sou jornalista. Então é isso, por mais que cada um tenha a sua preferência, a sua ideologia, nós somos jornalistas. Exatamente. Ponto. Né? Então aqui é um espaço para a gente falar de pautas que sejam importantes para a sociedade. Exatamente. Não para A ou B, para a esquerda ou para a direita, é para a sociedade, que eu acho que também é para quem os parlamentares trabalham. Eu sou da seguinte teoria, que quem se elege, sendo de direita ou de esquerda, a prefeito, a governador, a presidente ou a deputado, não se elege pensando assim, não, eu vou fazer um péssimo governo, enfim. Todo mundo se elege com boa intenção, né?
tu vai um governador que eu não concordo em nada com ele, por exemplo. Ele não vai entrar lá querendo destruir o estado ou o município. Ele parte de um princípio de boa intenção, claro, a partir de um plano de governo similar e próximo à ideologia da que ele acredita. Sim. E quem está do outro lado tem que fazer o contraponto se acha que aquilo não é correto. Só que a gente disputa a eleição e debate temas e assuntos. Agora, eu entendo que a gente tem que, depois que passa a eleição, tentar fazer a construção de ter o melhor resultado para a sociedade. Eu sou um deputado de oposição, mas não faço oposição do quanto pior, melhor. Aquilo que for bom para o Brasil, eu vou votar favorável, sem dúvida alguma. E tem coisas que a gente tem que elogiar, que são bem feitas, são feitas de forma correta. Agora, tem coisas que eu tenho que me posicionar e criticar aquilo que eu não acho correto. Então eu acho que essa liberdade a gente tem que ter, mas nem por isso eu não vou sentar na mesma mesa do que alguém do outro lado, porque simplesmente ele pensa diferente de mim. Porque dentro de uma família tem pessoas que pensam diferente. Dentro de casa, quando tu pega, por exemplo, o que nós vamos fazer no final de semana? Sentar eu, minha esposa e meu filho. Muitas vezes a gente não concorda. Cada um quer uma coisa. Claro que sempre a mulher manda, né? O resultado. Mas até porque ela é jornalista. Claro. Não, tô brincando. A gente faz uma votação e muitas vezes chega a um consenso. Então, assim é na família, assim é na política, assim é no sindicato, assim é numa empresa, em qualquer lugar. Então é importante a gente conseguir ter a capacidade de diálogo e de articulação para conseguir chegar a um consenso para poder melhorar para a sociedade e não fazer a política do ser contra todos, né, do quanto pior, melhor. E também tem o compromisso, né, da figura pública, de um parlamentar, à medida que tu vai tomar algum tipo de atitude extremamente equivocada, vai sair no braço com alguém, ou vai ser extremamente grosseiro, né, na frente das câmeras, porque é isso que acaba rodando, né, na internet. A pessoa que votou em ti, ou ela vai te repelir, ou daqui a pouco ela vai começar a tomar a mesma atitude, né? Porque daí tudo depende de como é que essa construção, né, começou. Não, até é engraçado que lá em Brasília, agora na Comissão de Constituição e Justiça, estava o ministro Flávio Dino e aí deu uma briga em deputados e eu separei. Aí na Comissão de Segurança, eu acho que estava o Flávio Dino de novo, deu uma briga, eu separei. Daí um deputado falou assim, mas tu só separa a briga, eu digo, tu vê, eu era o cara que brigava, agora eu tô só separando briga. O tamanho favorece. Eu tô só separando. Mas eu entendo que a gente tem que somar e tu pode ter discussão, como eu falei, política, e eu tenho muitas vezes mais acalorada, enfim. E às vezes até as pessoas acham, não, mas os dois estavam na televisão, lá num debate, quase se matando, discutindo, e quando sai conversando normalmente, é que a pauta política fica lá. Agora, a pauta pessoal, o que eu acho muito ruim é quando a pessoa pessoaliza, né? Não, que tu pessoalmente, não. Eu estou discutindo algo que seja um assunto, e eu tenho minha posição clara daquilo. Então eu tenho que respeitar o outro lado, mas não sou obrigado a concordar. Sim. Eu digo, eu respeito, mas não concordo. E tem que deixar claro que eu não concordo. É assim que a gente faz nas política. nossas relações pessoais, às vezes está numa discussão acalorada, porque tu defende uma coisa, outra pessoa defende outra, mas não significa que elas vão virar inimigas, por causa disso, já são amigos, ou são parentes. Tem que ter um compromisso, né, de não estimular que aquela pessoa que confia em ti ou que está recebendo essa informação que tu passou já tenha simplesmente só o demônio da outra desenhado, né? Tô até na hora para dizer, tô muito chateado, a gente briga, né? Mas não, a gente não pode simplesmente endemonizar, assim, uma coisa, né? Ou tomar um comportamento que estimule que o outro vá fazer alguma coisa negativa porque eu briguei com aquela pessoa, né? Isso tem que deixar uma separado. coisa em relação a isso que a gente estava falando de que é uma PEC apartidária, tá? Eu ouvi uma coisa em Brasília, eu vi um comentário de um assessor em Brasília, não foi do teu gabinete, mas foi assim, tem que ver, porque o governo não tem maioria. Eu disse, mas essa não é uma PEC do governo. Por isso que é importante que vocês não deixem essa vinculação, nem com A nem com B. Por isso que eu insisto sempre em dizer que ela é apartidária, ela é uma PEC que beneficia a sociedade, até porque ela tem uma relação muito forte com a educação. Sim. Né? Nós vimos quantas faculdades de jornalismo fechando, as turmas enxugando. Eu sou de um tempo que tinha 50 na minha turma, sabe? E aí elas foram diminuindo. Na minha já não tinham 40 e agora é 16, agora né? Tem a base de 16, de 13 pessoas, sabe? Então, assim, é uma questão de educação também. Não tenho dúvida alguma, até porque a notícia que tu gera, eu me lembro quando eu era guri,
muitas vezes a professora leva para aula uma notícia de jornal para discutir alguma coisa, ou seja, a responsabilidade que o professor tem, ela transfere também para o jornalista que divulgou aquela notícia para poder levar até as crianças, né? E aí, este é um ponto. E a educação, ela trata por tantos outros pontos em que investigações, opiniões, notícias da área da educação, o quanto isso complementa as pessoas de terem mais informações para poderem estar preparadas para um debate ou na formação da opinião em relação às conversas, tudo isso passa pelo jornalismo, né? Então é muito importante que a gente consiga ter, eu acho que vocês, pelo menos foi o que chegou até mim naquela nossa conversa, justamente de serem apartidários e estarem debatendo ou estarem buscando a legitimidade de um tema em que nos reforça não só a liberdade de imprensa, a liberdade de expressão e a responsabilidade dessa expressão, que é o mais importante. E então eu gostaria de te pedir assim, como um recado final, assim, a defesa da nossa PEC. Não, eu já disse aquele dia, sou favorável à PEC, o que depender do nosso trabalho em relação ao, eu digo, como é que funciona na Câmara dos Deputados, né? Quando tu vai colocar em pauta, depende do colégio de líderes ou do presidente, ou claro, depois que tem a tramitação regimental concluída, ele fica na porta para você colocar em pauta. Agora, tem um monte de PEC para ser colocado em pauta, um monte de projeto. Então, nesse colégio de líderes, geralmente são os líderes de cada partido. O que depender do nosso partido, do meu partido, do PSDB, e da nossa federação, que a Cidadania está junto, podem contar com o meu apoio, com o meu esforço. Agora, claro que não é uma coisa de um partido, é uma coisa de um grupo. E aí é importante essa construção que vocês estão fazendo, de ir para Brasília, conversar com os partidos, para quando chegar e alguém colocar, não vamos votar a PEC do diploma, que a gente tenha a possibilidade dos outros partidos falar, não, então vamos apoiar a votação. E claro, é a construção daí da maioria de plenário, do debate, enfim, é importante, mas eu acho que também é importante que vocês, que nós estamos falando aqui para os jornalistas, né? Em que os jornalistas façam contato, né, com os parlamentares das diversas regiões do Brasil, dos estados, dos municípios, que consigam chegar e falar da importância, como foi o caso. Vocês estiveram lá com um grupo de jornalistas, alguns já conhecidos, que quando chega no teu gabinete, né, o jornalista conhecido, que tem credibilidade, que tem isenção, tu sabe que tu está tratando de um assunto sério. Sim. O problema é se chega lá alguém que tu sabe que não tem isenção, que não tem credibilidade, tu já pensa, não, eu já não quero apoiar porque a vitrine daquele grupo não é a boa vitrine. E nesse caso vocês estão fazendo da forma correta, com pessoas boas e corretas. Então é muito importante essa mobilização, através de e-mail, de Facebook, de Instagram, da possibilidade da ida, como vocês já foram a Brasília, fazer essas visitas, porque é um processo que é demorado, que é longo, né? Não adianta, o processo legislativo ele é demorado, eu não gostaria que ele fosse tão demorado. E isso faz com que a gente, quanto mais pressão, e a política funciona assim, infelizmente, quanto mais pressão, mais rápido as coisas acontecem. Por isso que é importante esse trabalho, que a largada, né, foi no dia 18 de abril, em Brasília, onde os sindicatos de todo o Brasil começaram a se organizar, quando voltaram, né, de Brasília, para essas ações como essa que nós estamos fazendo aqui. Existem outras ações em outros estados, para tentar essa aproximação com os parlamentares das suas regiões. Porque isso facilita. Isso é importante, é isso aí que vocês vão conseguir ter resultado. Né? Porque são de pequenos grupos. Não tem nenhum deputado que vai dizer, não, eu vou aprovar, eu vou colocar, isso não existe. Não tem dono no parlamento. Realmente a gente precisa desse apoio, né? Dessa parceria, que é fundamental para a sociedade, a regulamentação de uma profissão tão fundamental. Com certeza, concordo. E por isso que eu estou apoiando a PEC do diploma. Lucas, queria agradecer. Lucas não, né? Deputado federal, Lucas Redecker. Eu conheci um pouquinho antes de ser deputado, daí eu já estou achando que eu tenho muita intimidade. Queria te deixar uma lembrança nossa. Já tinha ganhado em Brasília. Mas esse é nosso, daqui, ó. Esse tá mais bonito, tá maior, ó.
Deixa eu ver aqui, PEC do diploma. Esse tá maior, esse tá mais Esse bonito. aqui eu vou usar, depois eu levo para casa. Por favor, tá? Para dar para jornalista aqui. Por favor. Não, Aí. mandamos um para jornalista. Mandamos um para jornalista também. Muito obrigada, então. Obrigada. Contamos. E eu que agradeço. Contem Contamos comigo. com o teu voto. Estou à disposição e podem contar com o meu voto. Obrigada.